Boa noite. Tá bom para ouvir? Tá? Bom, obrigada a todas, todos aqui presentes. Quero agradecer, primeiramente, ao Departamento de Artes aqui da UDESC por organizar esse evento, fazer o convite às professoras, em especial a Silvana e a Juliana, porque tive mais contato, para articular essa vinda. Quero agradecer também ao Gustavo, enfim, que está aqui dividindo essa mesa, a nossa segunda mesa juntos. Então é muito legal sempre quando a gente se encontra. E dizer que eu estou muito feliz também de poder hoje estar aqui vendo essa movimentação desse evento, de vocês, os estudantes. Muito feliz de encontrar uma universidade pública ativa, uma universidade pública que está aberta à experimentação, um curso de artes assim, que a gente vê uma presença transgressora de pensamento. Então, parabéns a vocês que fazem a UDESC. Assim, estou muito encantada com o espaço, com o que eu tenho percebido aqui. E para hoje, conversei com o Gustavo um pouco antes, o que a gente ia falar e trazer, e pensando no tema, nessas 3 palavras que foram provocadas aqui a gente a pensar, então, corpo, palavra, paisagem e escuta, eu decidi trazer um texto para leitura, que é um texto já um pouco antigo, assim, escrevi ele foi publicado em 2021, mas ele narra uma história de 10 anos. Então, na verdade, ele começa lá em 2010. Mas eu acredito que as reflexões que ele traz ainda são bastante atuais e instigantes para a gente pensar. Então, esse texto se chama Minhas Fotografias. Ele foi publicado na revista Zoom, uma revista do Instituto Moreira Salles. É uma revista especializada em fotografia. E a fotografia, eu sou formada em História da Arte, atuo mais no campo da pesquisa, da curadoria, da educação. Mas entre as linguagens artísticas, a fotografia, ela me atrai, sempre me atraiu, assim, de alguma maneira. E eu tenho feito algumas coisinhas, assim, não sou artista, mas tenho pensado, a fotografia ela está sempre em vista. E muito sobre um pensamento sobre a imagem a partir da fotografia. Então, quem tiver interesse em depois, enfim, acessar esse texto, é só procurar lá no site do IMS, da revista Zoom, e aí eu gostaria, então, de fazer a leitura. Espero que não fique maçante, então vou tentar ser dinâmica e a gente vai conversando. As minhas fotografias. A quem pertence a fotografia? Quem tem o direito à imagem? Quais corpos merecem ser fotografados? Essas são algumas perguntas que ecoam em mim. Talvez eu nunca consiga respondê-las, mas tenho tentado caminhos para ao menos entendê-las. Percebo que se torna impossível analisar o acesso à imagem sem compreendê-las como um campo em disputa, pela construção da identidade coletiva e pessoal. E ao longo desta busca, renovo o meu olhar na leitura de que há diferenças entre as imagens da fotografia e as minhas imagens, entre as imagens que interessam a fotografia e as que me interessam. As imagens da fotografia são aquelas que fazem parte de um universo coletivo, de uma dita história mundial, uma memória mundial. Já as minhas imagens são aquelas que adentram um espaço para além do mero registro. São as fotos que me interessam. Sendo que o interesse posto nas imagens é determinante para mim, sobretudo por uma relação de distanciamento e aproximação. Esse chegar mais perto da imagem é trazer novamente à vida aquilo que me faz existir, tanto como rememoração, quanto como um mecanismo de vida, de reprodução de imagem. E isso me interessa.
Em vista disso, tomo como liberdade e aceito o convite a partir em busca das minhas fotos, das imagens que me interessam. Em meio aos álbuns de família, encontro as fotos que envolvem e que me animam, e então decido expô-las aqui. Audaciosa empreitada, falar das minhas imagens, em um mundo em que tanto se fala da proliferação e excesso das fotografias pessoais, principalmente através das redes sociais. Apesar dessas inquietações, não podemos esquecer que o acesso à imagem fotográfica não é uma realidade para todos, tampouco o seu excesso. Quando falamos de fotografias familiares e pessoais, essa realidade é variável para cada pessoa. Por exemplo, verificamos uma lacuna, tanto na existência de tais imagens, quanto no que diz respeito às suas análises, na trajetória de pessoas cuja realidade financeira impossibilitou o acesso prematuro às imagens, como é o meu caso. Nesse processo, pergunto: como mudar essa realidade? Como tornar as fotografias pessoais parte das imagens que interessam à fotografia com F maiúsculo? Como analisá-las para responder às perguntas da fotografia com F maiúsculo? Ou gerar novas perguntas à fotografia com F maiúsculo? Falar sobre as próprias imagens não se trata de desconsiderar as diversas especulações sobre a fotografia coletiva, mas de direcionar um olhar para as figuras simbólicas do nosso imaginário, que estão carregadas de complexas histórias, entre a sensibilidade subjetiva e a sensibilização mecânica. Assumo-me como mediadora de cada uma das minhas imagens. Interessa-me examinar as imagens fotográficas e a sua eficácia, tanto afetiva quanto social, entendendo a fotografia para além do meramente documental e familiar. E é por isso, como um ato político, opto por elas. Opto pelas minhas memórias, pelo meu direito de ser e existir em imagem. Pois, afinal, o que seria de mim sem a minha memória, sem a minha história, sem o meu afeto pelas imagens, sem a minha importância dada a elas, sem o meu corpo com elas? A primeira foto que apresento é uma foto de despedida, uma foto tirada em Xique-Xique, minha cidade natal, localizada no interior da Bahia, alguns dias antes da minha mudança com a minha família para São Paulo. A imagem foi realizada em 1996, quando eu tinha por volta de 6 anos de idade. Ela tem como fundo a praça central da cidade, com a igreja de Nosso Senhor do Bonfim, que completa a paisagem. Em meio a tantas outras fotos, há algo nela que me chama a atenção. Durante muito tempo, essa fotografia foi a minha única imagem de Xique-Xique. Passei quase 15 anos sem voltar à cidade. As memórias que eu tenho desse tempo são flashes da mente de uma criança, lembranças pouco definidas, embaraços. Porém, esse registro é a certeza de que essas poucas lembranças existiram. Me afirma e confirma um ocorrido. Concentro-me em um breve olhar pela imagem e, após alguns segundos, encontro alguns detalhes. A torre da igreja e as crianças que aparecem ao fundo. Elas prendem o meu olhar. As crianças se destacam na foto. Apesar da câmera não estar direcionada a elas, notamos um esforço em aparecer, em busca de um espaço, em eternizar seus corpos nessa imagem. Há um desejo delas em virar imagem fotográfica, em ser registro. Elas direcionam seus olhares para frente como se a câmera chamasse-as. Fazem caretas e diversos sinais com as mãos, como um clássico Paz e Amor. Pergunto-me, onde estão essas crianças hoje? Que tipo de adultos são? Estão vivas? Quais foram suas histórias antes e após esse clique? Qual seria a reação dessas pessoas se pudessem ver essa foto? O trânsito da foto é também o deslocamento do corpo. Na mesma imagem,
há corpos que para mim possuem nome e história, e que seriam, a princípio, o primeiro plano da imagem. Em contraposição, há corpos que para mim são anônimos, que não deveriam estar ali, mas que uma vez estando, tornam-se o meu primeiro plano e interesse. Sou consciente desse jogo de paradoxo, dessas sensações contraditórias, de uma ausência e presença, permanente e transitório, lembrança e esquecimento, eterno e efêmero, público e privado. A fotografia, independentemente do fato de balançar entre registros da apreensão da realidade e da experiência subjetiva, favorece o trabalho de arquivo pessoal, de memorização, em torno de um repertório de imagens. E por isso me fascino. Ai, que minuto, gente, saiu do texto. Por isso me fascina que, ao mesmo tempo em que essas crianças de fundo são anônimas, pois não as conheço e só tenho essa imagem, elas estejam tão presentes para mim. Essa imagem me faz perguntar também o que ficou delas nessa foto. Saberiam elas que os corpos delas andam comigo? Aliás, o que entendemos como um corpo na fotografia? É a partir disso que apresento o meu outro objeto de leitura. Um corpo-objeto, um corpo morto-vivo, um corpo que obstina em si, mas que deturpa os saberes diversos. O ato fotográfico, por si só, uma morte. É a fotografia, esse reforço de um luto, da existência de um morto, de uma morte no passado. E também, através da fotografia, traço a minha busca em trazer um luto, a lembrança de um morto, esse prazer e emoção, uma análise que poderia ser antropológica, mas que é fotográfica. Ela traz consigo um estado de perturbação que se abate em todos nós, essa coisa meio terrível que há em toda a fotografia, o retorno de um morto, como diz o Barthes. E é com base nisso que, visando trabalhar a imagem, através dos fatos e feitos da memória, tomo a liberdade de expor minha outra imagem, a do velório do meu avô Manuel. Há muito tempo essa imagem intriga minha mente, por ser a única que tenho do meu avô, uma imagem dele literalmente morto, tanto pela fotografia que o prendeu no papel, quanto pelo fim do ciclo vital. Eu não tenho lembranças do meu avô em vida, apenas essa imagem do seu velório, já morto. Eu tinha apenas 2 anos quando meu avô faleceu, e esse conhecer alguém já morto é algo que me seduz e me afasta. O retorno de um morto, uma conservação do passado, de um tempo, da fotografia, de objetos, de pessoas que não envelhecem, que mesmo mortas permanecem vivas no passar dos anos. Desde que conheci essa imagem do meu avô, me pergunto o porquê dela ser a única que eu tenho dele. Por que o meu avô não teve direito a ter uma imagem em vida eternizada? O corpo eternizado no tempo, além de um privilégio, é um poder. Poder ser visto, poder existir em vida, mesmo estando morto. Em 2010, apresentei um projeto de iniciação científica durante um evento universitário. Queria apresentar ali o começo do estudo que acabo de fazer aqui, analisar as imagens que tenho da minha infância. Durante o evento, fui interrogada por escolher apenas as minhas imagens como fonte de pesquisa. Segundo um dos membros daquela mesa, a subjetividade posta tornava questionável a possibilidade de tê-las como um objeto de estudo acadêmico. Após esse episódio, acabei desistindo da pesquisa. Anos depois, já no mestrado, deparei-me com uma situação que me fez relembrar aquele acontecido. Em outro evento acadêmico, uma pesquisadora compartilhou seu objeto de estudo, que consistia na análise dos álbuns de família dela, um baú de fotos, como ela mesma mencionava. Objeto esse que passou por gerações na família, até chegar aos seus avós,
duas personalidades importantes para a academia brasileira. Aquele acervo fotográfico era realmente impressionante. Fotografias que revelavam a história de mais de um século da família. Havia fotografias com autoridades nacionais, em viagens, eventos, em casa, registros de muitas etapas da vida, dos avós, bisavós, pais, tios, tias, primos, etc. Olhar aquelas imagens só me fazia lembrar de duas imagens. A do meu avô e a única foto que tive da minha cidade por 15 anos. E perguntava-me o porquê do avô daquela pesquisadora ter um baú de fotos e o meu avô apenas uma imagem, e já morto. Por que tal pesquisadora poderia pesquisar academicamente as suas fotos, sem ser questionada sobre a legitimidade de sua pesquisa, e sem ter posto à prova a sua relação afetiva com elas? Muito pelo contrário, era justamente aquela relação de proximidade, afetividade que encantava a todos presentes ali. Eu não pude continuar a pensar sozinha. Levantei a mão e expus ali as minhas inquietações. Falei sobre a imagem do meu avô, das ausências presenças sentidas nela, sobre o fato de eu não poder, ao contrário dela, investigar com tanta facilidade a história da minha família, sobre termos mecanismos institucionais e educacionais que direcionam os olhares de profissionais da educação apenas para as imagens programadas para serem aceitas e reconhecidas. Ao final da minha fala, um silêncio reinou naquela sala. A pesquisadora não sabia ao certo o que falar, ficou parada e olhou para mim. Sem muitas palavras, agradeceu e disse não haver pensado naquela pesquisa a partir daquele aspecto, e que para ela, até aquele momento, o direito de ser fotografia não era algo posto em questão. Anos depois, a reencontrei. Ela agradeceu a minha coragem de expor tais questões e disse que passou a acompanhá-las a partir daquele dia. Contou que a minha fala fez mudar o olhar direcionado à pesquisa e que depois de me ouvir, foi impossível prosseguir com a pesquisa sem refletir a respeito das trajetórias sociais, raciais, educacionais e históricas das pessoas ali apresentadas. A fotografia do meu avô fez aquela pesquisadora dedicar um capítulo inteiro de sua dissertação para o corpus da fotografia que ela não via. E que, assim como daquelas crianças na praça de Xique-Xique, puderam sair da penumbra, do segundo plano, para se tornarem o primeiro, para ganharem rostos. Esse encontro fez aquela pesquisadora rever a sua própria história e a da sua família. Fez rever aspectos das estruturas acadêmicas, econômica e de pesquisa. Expor as minhas imagens não é fácil. É preciso coragem para abrir ao público os próprios álbuns. Mas depois desse percurso, concluo que, possivelmente, nenhuma fotografia teve tanto efeito para mudar a visão daquela pesquisadora como a do meu avô. Nenhuma imagem, entre as milhares presentes nos livros de fotografia. E por isso, sim, as minhas imagens importam e interessam. É preciso efetivar um direito a ser história, a ser corpo e a ser memória. E por isso é preciso animar os acervos fotográficos e pessoais. Bom, eu sei que já avançou aqui no horário, mas eu vou só finalizar, né? Esse texto é um desses escritos que eu faço a partir das minhas imagens, e eu tenho pensado muito como a gente usar esses acervos e arquivos pessoais, entendendo que, na verdade, todo o acervo é arquivo fotográfico, né? Dessa história, dessa fotografia, dessas imagens que são pessoais, né? Eles partem de alguém, eles partem de um momento, de uma situação de alguém, né? Que alguém fotografou, essa pessoa ela já torna pessoal, mesmo que seja uma imagem
sem uma paisagem, uma imagem sem outras pessoas. E aí eu começo a olhar para as minhas fotografias e começar a pensar análises fotográficas de pesquisa em cima delas, né? Não só a partir do que... Também outros olhares sobre esses registros. Então, eu queria só passar mais 2 exemplos. Esse texto, ele virou um livrinho também, assim, eu coloquei aqui como uma questão porque eu vi que o evento traz muito essa relação da publicação. Então, quem tiver interesse, ele fez parte desse projeto, é parte desse projeto do Jamac, que é um espaço cultural lá na periferia de São Paulo, organizado pela Mônica Naba, né? E o Bruno Oliveira, e ele tem esse projeto de a editora compartilhada, que faz esses pequenos livrinhos e distribui em eventos, saraus, enfim. Então a gente fez algumas ações com esse texto. Aqui eu citar a Beatriz, enfim, vou pular. Mas eu queria só falar dessa foto também, que inclusive escrevi sobre essa foto num texto sobre o trabalho da Naine Terena, porque essa é uma foto que está no álbum da minha avó, ela em Xique-Xique, também na minha cidade natal. E essa é um retrato, não é uma paisagem, né? Essa é uma fotografia, é um retrato do meu bisavô, e essa árvore, que é um juazeiro. A minha avó, ela guarda essa foto com muito carinho. Esse foi o último registro feito desse ancestral, que, bom, Xique-Xique fica numa região do sertão da Bahia, e na década de 70 teve a construção de uma hidrelétrica numa cidade próxima, que é Sobradinho, e a construção dessa hidrelétrica mudou todo o percurso do rio, das águas, e teve uma grande inundação. E as pessoas ficaram desabrigadas. A minha avó ficou desabrigada e ela tinha, enfim, né, seus filhos, e saiu em busca sem nada, um lugar para viver, e ela encontrou essa árvore. E o juazeiro, ele é uma árvore que tem esse porte grande, né, e consegue se manter vivo mesmo em áreas muito áridas, porque ele tem troncos e raízes muito profundas. E o juazeiro, ele impede que qualquer planta cresça à sua volta. E ele faz uma copa bem grande. Então, é uma casa. E a minha avó morou por algum tempo embaixo da proteção desse juazeiro. E ela encontrou nele o seu pai. A minha avó perdeu o pai muito cedo. Então, o juazeiro passou a ser o pai da minha avó, e ela conta que ali ela chorou, e foi ele que abraçou, e foi esse juazeiro que a acolheu, e ela manteve um vínculo com ele até o final da vida dele, né? Minha avó continua viva, mas o juazeiro, o seu pai, já foi. Então, eu cresci também vendo o juazeiro como meu bisavô, e a gente tinha uma relação muito grande com ele, acompanhando. E esse foi o último registro antes do falecimento. Então, fico pensando, e minha avó tira essa foto, ela guarda na sala da casa dela, tem uma ampliação. Então, esse lugar também da gente rever, né? Essa forma, esses formatos de olhares que se dá à fotografia, vem a partir de quem, né? A partir de qual experiência, né? Qual experiência é essa com os seres, com a família? E essa outra fotografia que eu tenho, de um lado, é uma fotografia minha com 7 anos, foi tirada pela minha tia, e aí eu coloco a minha tia como fotógrafa, né? Porque essa fotografia me encanta, porque anos depois, né, assim, eu vou pesquisar, encontrar, enfim, fotógrafos africanos, Seydou Keita, um fotógrafo do Mali, e eu me deparo com essa fotografia que está ao lado, e lembro da fotografia da minha tia, e percebo como minha tia tinha escolhas fotográficas naquele momento, do como Seydou Keita teve. E que semelhança é essa quando ela também elabora um cenário com esses tecidos, ou que memória fotográfica que a minha tia tem no corpo dela, que ela não conheceu livros de fotografia, ela não sabe a história do Seydou Keita, que atravessa tanto ela quanto ele, né? A pose,
a cortina, né, o enquadramento. Então, isso me faz pensar também como olhar para esses álbuns é possível, né, fazer para além de só uma imagem minha do registro de criança, mas de fato pensar o que conecta, né, esse olhar entre a minha tia e a câmera do Seydou Keita. Enfim, também reposicionar esses lugares que as pessoas ocupam, porque a minha tia não pode ser vista como fotógrafa, né, porque ela não pode assinar uma imagem. Então aqui ela assina. Enfim, acho que eram esses outros 2 exemplos que eu queria trazer. E obrigada. Espero que a gente possa depois, então, conversar um pouco mais e que isso suscita questões, enfim, e pensamentos para vocês. Acho que é isso. Obrigada.